Olá, eu sou a professora Cristiane Chagas, a professora de Ciências. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Que maravilha, turma! Pegue o livro de vocês, o livro didático, o caderno, fazendo as anotações, pegando o marcador de texto, marcando. Como eu sempre falo, é muito importante para o aprendizado, acompanhando comigo, ok? Vamos lá iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de força, prestando muita atenção sobre o conceito de força, sobre forças e máquinas simples também. Vamos falar sobre as leis de Newton, mas primeiramente vamos dar início falando um pouco sobre o conceito de força, tá? O que seria esse conceito de força? E hoje vamos descobrir qual o conceito de força, certo? Então você já deve ter escutado várias maneiras de usar a palavra força, certo? Vou dar uma força a uma amiga que não está bem, aquele rapaz está fazendo muita força para passar na prova, né? Mas você sabe qual o real conceito de força em física? Você sabe mesmo? Porque essas palavras que eu falei para vocês, elas são muito comuns no nosso dia a dia, né? Vou dar uma força, como eu acabei de relatar, vou dar uma força à minha amiga que não está bem. Aquele rapaz está fazendo muita força para passar na avaliação. Mas será que ele está fazendo força? Isso é um vocabulário do nosso dia a dia, né? Mas você sabe qual o real conceito de força em física mesmo, né? E o que quer, e o que seria, o que quer uma força, o que uma força pode provocar em um corpo? Ela pode provocar muitas coisas, né, gente? Uma força, ela pode empurrar, ela pode apertar. Então, é agora que nós vamos descobrir o conceito de força em física mesmo. Então, prestem bastante atenção, tá? Acompanhando comigo, tá? Marcando com o marcador de texto no livro de vocês, que é muito importante. Então, aqui, como vocês estão observando, na página 3, nós estamos falando sobre esse conceito de força. Olha só, aqui eu tenho essa imagem que essa moça, ela tá com uma barra, né? Tá na academia fazendo exercícios. Aqui ela tá levantando uma barra com peso. Isso exerce o quê? Força. Exerce força, exerce equilíbrio principalmente, né? Aqui, olha, levantar uma barra com peso, empurrar um carrinho de supermercado ou sustentar a mochila nas costas, são situações que exercem o quê? Força das pessoas. Aqui nós precisamos de duas partes, de dois objetos, a pessoa, né? Para poder fazer essa força, né? E também para poder ter um equilíbrio, tá, gente? Olha só, na prática sabemos que quanto maior for o peso do objeto, maior será a força necessária para poder tirá-lo de uma posição ou levantá-lo até outro lugar, certo? Além disso, ao sustentá-lo, também é preciso uma força para impedir que ele caia. Isso significa o equilíbrio, tá? Essa força deve ser igual ao peso do objeto. Nas ciências, força está estabelecida, está relacionada como empurrar, puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair ou repelir. Então, gente, isso seria uma força que o nosso corpo, ele o quê? Ele exerce, né? Que o nosso corpo tem, como aqui, empurrar, puxar, levantar, apertar, equilibrar. Então, para você empurrar um carrinho de supermercado vazio, você empurra um carrinho de supermercado vazio, você está exercendo uma força? Não, até com o dedinho você empurra, né? Agora, quando está cheio de coisas, você tem que puxar mais, você tem que exercer mais uma força, você tem que exercer mais força ainda para poder levantar, para poder empurrar aquele carrinho, tá? Mas mais adiante nós vamos falar sobre esses carrinhos, tá? Sobre essa força que exerce sobre esse carrinho. Aqui, olha só, em uma academia, muitos exercícios envolvem o levantamento de pesos, o que o que exige uma força de quem os pratica. Exige uma força muito grande, né?
e principalmente equilíbrio, porque se você não tiver equilíbrio, você consegue levantar essa barra? Não consegue. Você tem que ter equilíbrio, gente, acima de tudo, equilíbrio para poder ficar bem apoiado e levantar e fazer essa força, tá? Para poder praticar qualquer tipo de exercício. Aqui nós temos outra situação em que é fácil identificar uma força atuando é o chute ou cabecear uma bola, né? Quanto mais forte for o chute ou cabeçada, mais rápido a bola se movimenta. Isso se a bola estiver cheia. Agora, se ela estiver cheia, ela ainda acontece o quê? A bola se deforma com o chute ou cabeçada. E se ela estiver murcha, se ela estiver murcha, você tem que fazer mais o quê? Você tem que fazer mais força ainda para poder movimentá-la, né? E ela vai se deformar mais. Então, você presta atenção. A bola ela tá cheia, você chuta, você vai dar cabeçada, ela vai se deformar. Quando eu falo deformar, ela se amassa um pouquinho, ela tá cheia. Você faz aquele movimento, aquela força, mas não é muita força. Agora, se ela estiver seca, se ela estiver murcha, você vai fazer o mesmo processo, você vai exigir mais força ainda, como o chute, como a cabeçada também nessa bola. Então, exige mais força ainda porque ela tá murcha, né? Então, é totalmente diferente da cheia. Então, são diferentes tipos de força também, tá, turma? Aqui tá falando o, o que essas situações têm em comum. É a interação entre dois corpos, principalmente, né? Essa situação, ela tem em comum essa situação entre dois corpos, porque precisa desses dois corpos para poder acontecer esse movimento. Por exemplo, a pessoa e a barra com peso, a cabeça e a bola, o carrinho e a pessoa, a mochila e as costas. Com base nisso, é possível concluir que uma força existe quando há pelo menos dois corpos envolvidos, como eu acabei de relatar para vocês. Existem dois corpos envolvidos aqui, como a cabeça e a bola, a barra e a pessoa, certo? Então, está existindo duas pessoas e, principalmente, equilíbrio nisso tudo para poder acontecer, como você está observando aqui, olha. A bola se deforma com a ação da força sobre ela. Vocês estão vendo que essa bola ela está cheia, mas ela se deformou, ela amassou um pouquinho com a cabeçada que ele deu nessa bola, né, gente? Então exigiu o quê? Exigiu um equilíbrio e exigiu também força dele, tá? Aqui abaixo nós estamos falando de quê? Repare ainda nas consequências de aplicação da força em cada caso. Nós temos aqui alterar a velocidade, deformar, como eu falei do exemplo da bola, deformar um corpo ou equilibrar, principalmente a ação de outras forças. Empurrar um carrinho de supermercado, alterar a velocidade do carrinho, cabecear uma bola, a deformar temporariamente. Segurar uma barra em um exercício de musculação é fazer uma força para equilibrar esse peso. Então, principalmente, gente, tem que ter o quê? Tem que equilibrar, tá? Tem que equilibrar para poder exercer, para poder pegar o peso. Porque se você não tiver equilíbrio, você não consegue levantar uma barra e principalmente tem que ter força também. Então a força, ela é o quê? É o agente da dinâmica responsável, tá? Por alterar o estudo ou movimento de um corpo. Por exemplo, quando se aplica uma força sobre um corpo, seria isso, tá, gente? Seria tudo isso, é o movimento de um corpo quando se aplica essa força em um corpo, tá? Olha só, peso, força com que um corpo é puxado para baixo, causando o que? A gravidade. Quando soltamos uma pedra, o peso o faz cair. Então, aqui nós estamos falando de quê? Da força da gravidade também, que causa o quê? Que causa a gravidade. Que quando o corpo é puxado para baixo por causa da gravidade. Então, tudo isso, ele influencia o quê? A força, tá? Essa daqui é uma pequena introdução, tá? Como seria o conceito da força. Agora, vamos lá? Então, gente,
Aqui na página 4, nós vamos falar sobre o que significa força para você, certo? A força, ela é algo que pode equilibrar um corpo, tá? Ela pode empurrar um corpo, mudando de posição, certo? E também ela pode apertar algo, pode puxar um objeto, ou seja, a força é uma ação. E esta ação, a toda ação vai existir uma reação. Você já, eu acho que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né, nesse ditado, toda ação tem uma reação. É isso, tá? Então, essa palavrinha, ela está dentro da física, tá, gente? Então, quando eu falo, essa ação funciona, então, essa ação, ela vai funcionar como um corpo, tá? Esse corpo A, eu tenho um corpo A, ele tem uma força sobre esse corpo B, tá? Esse corpo B, ele irá exercer uma força sobre o corpo A, tá, gente? Então, esses dois corpos, eles estão se unindo, como eu falei para vocês. O corpo A, ele vai exercer uma força sobre o B, e o B vai exercer uma força sobre o A. Então, essa reação é que vai ter a mesma intensidade, sendo o quê? Sendo de sentido ao contrário. Os dois, eles estão se empurrando, mas eles estão de sentido ao contrário, tá bom? Ok? Eu espero que vocês, pelo menos, é difícil falar um pouquinho, né, de física fazendo aula online, mas eu quero passar para vocês, eu espero que vocês consigam entender, mas eu tenho certeza que vocês vão assimilar no nosso exercício, tá bom, gente? Então, eu falei do corpo A e do corpo B, que o corpo A ele exerce uma força sobre o corpo B, só que é sentido ao contrário, tá? Aqui, olha, essa força, ela pode acontecer o quê, professora? Essas forças resultantes, ela pode ser forças somadas, tá? Ou também pode ser força subtraída. Nesses dois casos, eu tenho o quê? Eu tenho uma intensidade final, tá, gente? Algo que pode agir contra essa força seria o atrito, tá? O que seria atrito, professora? O atrito seria, vamos supor, você está com uma caixa muito pesada, você vai empurrar essa caixa. Qual seria o atrito contra você nessa caixa, que vai ser contra o seu favor? O chão. O chão que ele não tá, ele tá um chão grosso, vamos supor, um chão grosso, ele é o teu atrito, porque você está empurrando e o atrito do chão está contra você. Então, isso seria o atrito, tá, gente? Então, o atrito, ele hoje, em contrário da força que ele é executado, ele age, né? Ele age da força que ele é executada, tá bom? Seria o atrito, mas nós vamos estudar mais sobre o atrito, tá? Para poder você entender. É igual um carrinho de supermercado. Você compra bastante, vai fazer as suas compras do mês. Aí o carro vazio, você não faz tanta força. Você leva tranquilo, certo? Não está tendo atrito nenhum. Mas o carrinho de supermercado cheio de compras, você vai ter um atrito. Você tem que fazer mais força e você tem que fazer mais. Você tem um atrito também, porque o atrito é quando você está empurrando no chão. Então tem aquele atrito, tá? Aquele atrito contra você, tá? Aqui, quando eu estou falando, olha, quando empurramos um objeto como uma caixa, estamos realizando uma força que pode ser percebida pelo movimento desse objeto. Essa força pode ser representada em uma ilustração por uma flecha, que tem o nome técnico de vetor, que eu vou falar, que eu vou mostrar para vocês sobre esse vetor. O vetor seria uma flechinha, tá, gente? O nome correto seria vetor. A intensidade da força está relacionada com o comprimento dessa flecha. Por quê? Quanto maior a força aplicada em um corpo, maior o tamanho do vetor. Então, quando você vê o vetor bem grande, é maior a força que a pessoa está sendo executada, tá? Quando o vetor ele é pequenininho, quando a flechinha é pequena, menos força a pessoa está fazendo, tá? Olha, a imagem a seguir que eu vou mostrar como a força pode ser representada, repare que para indicá-la foi usado o símbolo F, tá?
Então, aqui nós vamos ter símbolos, o F, vamos ter vetores, que seria a flechinha, tá? Em vários momentos é comum utilizarmos símbolos para representar grandezas, por exemplo, em matemática utilizamos o símbolo para representar a área de uma figura plena ou letra P para representar perímetro. Em ciências, o símbolo F vai representar a força que age sobre o corpo, tá, gente? Agora, nós vamos lá na página 5. Lembra que eu falei, tá aqui, olha, lembra que eu falei dos vetores? Acabei de falar do vetor. Esse vetor seria o quê, professora? Esse vetor é essa flecha aqui, ó, que o nome correto não é flecha, é vetores. Então, aqui ela está fazendo, ela está empurrando uma caixa. Aqui vocês estão observando que é um adulto e aqui uma criança. Esse adulto, com certeza, ele faz mais força, ele tem mais força para empurrar essa caixa. Aqui eu tenho o vetor. O vetor dele, vocês observaram que esse vetor, ele é bem maior do que esse vetor. Por quê? Porque o adulto tem bastante força para empurrar essa caixa aqui, gente. Então, o vetor dela, né, a força dela é bem maior do que o dessa criança. Vocês estão observando que o vetor, ele é maior, tá, do que ela. Então, quanto maior a força que a pessoa faz, maior o vetor, tá? Quanto menor a força que a pessoa faz, menor esse vetor, que as iniciais é F, de força, tá bom? Olha aqui. Em geral, a força aplicada por um adulto em um objeto é maior do que a força aplicada por uma criança. Por isso, a representação de um vetor força é maior no primeiro caso do que no segundo caso, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Olha aqui. Algumas forças recebem um nome especial, como o caso de força-peso. Outro exemplo é a força elástica. Ela é força que atua em molas elásticas, outros materiais que visivelmente se deformam. A força de atrito, lembra que eu falei do atrito? A força de atrito é mais em As forças de atrito é mais um desses casos. Ela é uma força que existe quando há contato entre dois corpos e um tende a se movimentar em relação ao outro. A caixa arrastada na ilustração também está sujeita a uma força de atrito, pois o contato entre ela e o chão dificulta o movimento. Lembra que eu falei, no início eu falei sobre esse atrito, que você vai empurrar uma caixa, olha só, ela está fazendo uma força imensa. A força dela é grande, né? Olha o vetor dela como é grande, a força dela é grande. Então, o vetor, a setinha está grande. Quando você vê essa seta bem maior, é que significa que o vetor, a força dela, ela está fazendo mais força. Aqui eu tenho um atrito, gente, o chão. O chão, ele é o atrito dela, tá? Tá contra ela. Olha, essa força que existe quando o contato entre os dois corpos e tende a se movimentar em relação ao outro. Essa caixa arrastada nessa ilustração aqui também está sujeita a uma força de atrito, pois o contato entre o chão dificulta o movimento. Então, ela está fazendo muita força e o chão está dificultando esse movimento. Então, o que significa? Significa que o chão aqui é o atrito dela. Mas vocês estão observando que o vetor dela, ela está fazendo muita força. Olha aqui, está sentido ao contrário, né? Olha, o contato da superfície da caixa com o piso gera uma força de atrito. Essa força se opõe ao movimento e, por isso, dificulta o deslocamento dessa caixa. Vocês estão observando que esses vetores, eles estão do lado oposto, eles não estão do mesmo lado aqui, tá bom? Isso vamos já observar na próxima página 6, tá? Na página 6 está falando o quê? De força resultante. Aqui nessa força resultante, eu tenho o quê? Eu tenho umas crianças, né? Que elas estão fazendo o quê, professora? Essas crianças, gente, elas estão puxando a corda, certo? Elas estão puxando essa corda aqui, olha, só para um lado, tá? Para eu saber qual a força resultante desse cabo de guerra, eu tenho que o quê? Eu tenho que somar todas as forças envolvidas aqui. Vocês estão observando? Olha só.
Como é que eu vou saber, professora? Quando várias crianças são aplicadas no mesmo sentido, quando os vetores, aqui está o exemplo das crianças, mas quando os vetores, lembra dos vetores que aí setinha? Quando os vetores estão no mesmo sentido, no mesmo corpo, o resultado é a soma dessas forças. Eu vou somar F1, F2, F3, quantos F tem? Qual seria? Os F são força, tá, gente? Aqui já tenho o quê? Eu já tenho ao contrário. Quando forças são aplicadas em sentidos opostos, o resultado é a diferença dessa força. Qual seria, professora, o resultado? Aí, já que aqui eu vou aqui eu vou somar, certo? Porque elas estão no mesmo sentido, elas estão puxando no mesmo sentido, os vetores estão para os mesmos lados, eu vou somar. Mas aqui está ao contrário. Essas forças aqui, elas estão o quê? Elas estão opostos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou subtrair, porque os vetores aqui, ó, eles estão opostos, tá, gente? O resultado é a diferença dessa força. Então, eu vou subtrair, tá? É difícil, professora? Não, não é difícil, tá? Eu tenho certeza que todos vão acertar. Vamos exercitar tudo isso no nosso exercício, tá bom? Olha só, nesses casos em que diversas forças são aplicadas em um mesmo corpo, o resultado da ação dessa força é chamado de força resultante. Nos exemplos apresentados, sua intensidade pode ser obtida de forma ou de soma ou subtração. Lembra que eu falei do cabo de guerra? Aqui nós vamos somar, por quê? Porque eles estão no mesmo sentido, tá? E aqui eu vou subtrair, porque eles estão em sentidos opostos, tá, gente? Então, é subtração, tá? Aqui, olha, são chamados de subtração, forças que agem sobre o corpo. É comum a força resultante ter símbolos. Por exemplo, FR é o quê? É sistema internacional, significa força resultante, tá? Então, quando eu tenho FR, é força resultante, que é pelo símbolo FR. E sua unidade internacional, que é o Newton. Quando eu tenho N, é Newton, tá? Que já é essas formulazinhas. Aqui, como vocês estão observando, olha, eu tenho os vetores, olha, vocês estão observando os vetores maiores, aqui eles estão para o mesmo sentido. Lembra que eu falei quando os vetores estão no mesmo sentido, ele vai ser somado. Quando eles estão de sentido oposto, eu vou subtrair, certo? Aqui eu tenho F1 igual a 100 newtons. F2 igual a 120 newtons. Isso significa, turma, força. A força que está exercendo aqui nessa caixa. O que eu vou fazer, professora? Não é para esquecer. Quando esses vetores aqui, ó, essas flechinhas estiver no mesmo sentido e no mesmo corpo, o resultado é a soma. Eu vou somar. Então, eu vou colocar aqui, eu vou somar F1, 100 newtons, mais F2, 120 newtons, que vai dar 220 newtons. Aí você vai pegar a setinha maior aqui, ó, do vetor maior, você vai colocar nessa mesma direção e você vai fazer o quê? Vai colocar as iniciais de força resultante, que é FR igual o resultado dessa soma aqui, 220 newtons. Tá bom, turma? Então quando aqui, ó, quando várias forças são aplicadas no mesmo sentido, que os vetores estão no mesmo sentido, eu vou somar. Você soma 100 newtons, tá? Mais 120 newtons, que vai dar FR de frequência, né? Força resultante da frequência aqui, igual a 220 newtons. É difícil, professora? Não é difícil, tá, turma? Aqui eu tenho o quê? Eu vou subtrair. Eu tenho F2 igual a 80 newtons, F1 igual a 100 newtons, certo? Só que vocês estão observando que esses vetores aqui, eles não estão no mesmo sentido. Eles estão sentidos opostos. Quando esses vetores estão no sentido oposto, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair. Aí você vai subtrair, você vai fazer
100 newtons menos 80 newtons, que vai dar quanto? 20 newtons. Não é para esquecer, não esqueçam que tem que colocar o resultado abaixo quando tiver exercício. Tem que botar a setinha do menor, tá? Colocar FR da frequência, força resultante, tá? Igual o resultado, que é 20 newtons. Porque você subtraiu 100 newtons menos 80 newtons, igual a 20 newtons. Não esquecendo, gente, quando os vetores estão opostos, eu vou subtrair. E quando os vetores estiverem na mesma direção, no mesmo corpo, eu vou somar. É muito simples, só tem que prestar atenção, tá bom? Até aí tudo bem? Eu espero que todos tenham entendido, tá? Essa aula. Nós vamos trabalhar mais sobre essas leis aqui. Vamos trabalhar sobre as leis de Newton. Mas essa primeira é a básica, tá, turma? Agora, nós vamos fazer um exercício na página 7. Vamos lá? Aqui, olha, na página 7, você vai fazer assim, ó. Primeira questão, está falando no livro didático. Uma força pode atuar, tá? Tendo 3 efeitos: alterar a velocidade de um corpo, equilíbrio ou deformá-lo. Na sala de aula, peça aos colegas, que você vai fazer sozinho, né? Depois complete no seu quadro com exemplos dados. Você vai colocar, gente, efeitos de força. Você vai falar o que é velocidade máxima, o que é equilibrar força, o que é sustentar, o que é deformar, tá bom? Seria isso, tá? Aqui, no outro lado, você vai... Aqui, na segunda questão, nós estamos vendo o quê? Vários pesos, né? O levantamento de peso é um esporte olímpico que exige dos competidores levantar o maior peso possível no chão, até sobre suas cabeças. Uma forma de competição que se chama arranque. Nela, o movimento é feito em pausa e a barra não pode ser apoiada no corpo. Observe a seguir a ilustração que representa o movimento dessa barra. Aí você vai fazer o quê? Você vai observar e nessa questão você vai responder abaixo. Nessa situação, a força muscular do atleta deve ser suficiente para superar a força do peso da barra? Qual o efeito de alterar a velocidade, de sustentar ou deformar essa força muscular? Né? A letra A está falando ao longo dos 2 primeiros movimentos ilustrados na imagem. O que seria, gente? Está falando a letra A aqui. Ao longo dos 2 primeiros movimentos ilustrados na imagem. Você vai falar qual seria os 2 primeiros movimentos que eles estão fazendo na barra, né? Será que eles vão alterar a velocidade, tirando a barra do chão? Aí você vai relatar. Eles estão fazendo o movimento, está se posicionando, está levantando a barra, tá bom? Está acontecendo um equilíbrio também, é isso que você vai falar. Primeira, segunda e terceira imagem, o que está acontecendo? Na letra B está falando o último passo da imagem, e você vai falar qual seria o último passo da imagem, o que a imagem está passando para você, a última imagem lá. Então, a imagem está falando o quê? A última imagem está falando que ele teve o quê? Sustentação e equilíbrio. Por quê? Porque ele conseguiu levantar a barra até a cabeça. É isso que você vai colocar, tá? Vamos lá agora na página 8. Página 8. A página 8 está falando aqui do futebol, né? A expressão mão de alface se refere aos casos em que o goleiro não mantém a mão firme ao tentar defender uma bola chutando para o gol. Em geral, isso acontece quando a bola vem em alta velocidade e ele tenta fazer a defesa com as pontas dos dedos. Em termos de força, como você descreveria a situação de uma bola que bate nas mãos de um goleiro, mas mesmo assim entra em gol? Qual seria a definição, gente? Então, essa definição seria o quê? Quanto maior a velocidade da bola, mais firmemente o goleiro precisa sustentar em suas mãos para acontecer o quê? Para alterar o movimento dela, que significa que vai exigir mais força ainda dele, tá?
A quarta questão tem uma imagem, temos uma imagem de um lustre aqui, né? Na imagem represente, a imagem represente por um meio de vetores, que seriam as flechas, a força do peso e a força que o cabo do lustre faz para prendê-lo, tá? Aqui você vai fazer o quê? Nesse lustre aqui, gente, você vai relatar abaixo o que seria, qual seriam esses vetores, tá? Esses vetores aqui desse lustre. O lustre é preso no teto por um cabo que foi colocado, né, mais peso no lustre, o cabo poderá se romper e não suporta aumentando essa força. Então, aqui nós temos o quê? Você vai responder ao lado, tá? A quinta questão. Como o lustre está parado? Como o lustre ele está parado, podemos dizer que a força resultante que age sobre ele é. Aí você vai marcar uma dessas alternativas aqui. Será que o peso é igual a zero? Esse peso aqui do cabo é sustentável ou é zero? Aí você vai marcar uma dessas alternativas. A sexta questão, o que é força resultante? Como podemos determinar força resultante com base em suas forças que agem em um corpo no mesmo sentido ou em sentido contrário? Aí você vai falar sobre essas forças, ok? E por último, a página 9, tá? A página 9, você vai fazer o quê? Vamos fazer aqui umas continhas, tá? Ao empurrar um guarda-roupa, uma pessoa faz uma força de 50 newtons sobre ele. Se a força do atrito que se opõe ao movimento for de 20 newtons, qual será a força resultante sobre o guarda-roupa? Para que lado apontará a força resultante? Aí você vai fazer aquela continha, lembra que eu falei? Aquela conta dos vetores, nós temos o atrito, certo? Os vetores maiores, os menores. Lembra que aqui, olha, os vetores eles estão opostos. Quando os vetores estão opostos, eu vou subtrair. Só que não esqueçam, gente, das fórmulas F1, F2, colocando sempre as fórmulas. Mas o segredo é, quando os vetores estão opostos, eu vou subtrair. Aqui eu tenho um atrito que está, esse vetor que está para cá, ó, e o vetor que está ao contrário. Você vai subtrair tudo, tá? Aqui você vai calcule a força resultante nos casos abaixo e faça um desenho representando a força resultante que age em cada corpo. Aqui, olha, a letra A, nós temos esses vetores aqui, que você vai somar tudo. E a letra B, eu tenho os vetores que estão do lado oposto. Aí você vai somar aqui, você vai subtrair, tá bom? Isso aqui são exemplos, tá, gente? Aqui você vai colocar a letra A, você vai fazer o quê, professora? Você vai somar, gente. Aqui eu tenho esses vetores, você vai somar. Você coloca a letra A, 3, né? 3 mais 4 mais 5 igual a quanto? Aí você coloca F, né? FR igual a 12 newtons, tá bom? Aí você vai fazer o desenhozinho e você vai botar a seta, FR igual a 12 newtons. Igualmente a letra B também. Não esqueçam desses vetores. Aqui eu vou somar e aqui eu vou subtrair porque eles estão opostos, tá bom? Ok. Aqui nessa nona questão, você vai fazer o quê? Eu não estou pedindo. Aqui você vai estar pedindo para juntar com os colegas, né? Mas não, você vai fazer individual. Aqui você vai fazer o quê? Você vai desenhe essa situação e as forças que estão presentes nelas. Discutam entre vocês. Não, essa nona questão aqui, turma, não é necessário fazer ainda, tá? Depois a gente vai trabalhar nela. Mas, por enquanto, você vai fazer até a oitava questão da página 9 do livro didático, tá bom? Fazendo a atividade, qualquer dúvida, pergunta que eu vou te responder, tá? Respondendo, é muito importante, tá, turma? Eu espero que todos tenham conseguido assimilar essa pequena introdução, né, de forças, de conceitos de forças. Na próxima aula eu vou dar continuidade, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.